Graça e paz, amados. Aqui estamos para mais uma reflexão no Buscando a Direção de Deus. E hoje nós vamos analisar o capítulo 6 de Juízes, onde a gente encontra Gideão e uma passagem que nos remete ao ânimo. Como superar o desânimo? Qual que é a receita para superar o desânimo? Mas, amados, o que me chamou a atenção nessa passagem é que antes da gente falar da superação do desânimo, a gente precisa compreender a causa do desânimo. E se a gente percorre o livro no capítulo 6 de Juízes, a gente encontra um contexto em que a causa do desânimo de Gileade, ela começou antes dele. Ele estava colhendo uma consequência. Ele estava colhendo uma consequência daquilo que ele não tinha muita noção de como exatamente começou. Olha só como que a gente encontra essa passagem quando ele é abordado pelo Senhor. Ele diz assim, aliás, ele está trabalhando, ele está sofrendo, e então a palavra diz que o anjo do Senhor veio até ele. Então, o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho, que é uma árvore frondosa que normalmente germina, vinga em lugares muito secos, lugares desérticos, de clima muito ruim, um clima seco demais, é horrível, aquele clima de deserto, Aí a palavra diz que o anjo veio e assentou debaixo daquele carvalho, debaixo daquela árvore frondosa. E Gideão, estava lá malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. O que acontecia? Acontecia que os midianitas roubavam a colheita de tudo que Israel plantava. De tudo. Eles eram muito prejudicados. Era como gafanhotos. É o que a palavra coloca nos versos anteriores. E ele estava meio que escondido, para que eles não vissem. E ele estava ali trabalhando. E então o anjo do Senhor olha para ele e fala: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas olha só, a resposta de Gideão expressa claramente o desânimo de Gideão. Porque Gideão fala assim: ai, meu Senhor, se o Senhor. Você vê que ele não tinha certeza de que o Senhor era com ele. Então ele fala assim: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E essa resposta não para por aí. A gente vê ele depois dizendo assim... Na verdade, ele se entrega naquele desânimo. E ele fala assim: e que é feito de todas as suas maravilhas. Ele falando, que nossos pais nos contaram. Tá vendo que era só uma lembrança? Era como se fosse uma história, uma utopia. Então ele estava muito entregue ao desânimo. Olha, eu já ouvi das maravilhas, os meus pais falaram que o Senhor fez a gente subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Veja, ele culpa o Senhor por estar vivendo aquela mazela. Mas se a gente vai no início do livro, do capítulo 6 de Juízes, não é o que a palavra fala.
Não é o Senhor que desamparou. É o povo que desamparou a Deus. E aqui, como ele deixa muito claro, né? No caso, os pais. Então, ele já herdou uma herança maldita, uma herança maldita dos progenitores, porque não permitiu que ele conhecesse o Senhor em essência. Ele já nasceu debaixo de um jugo de opressão e ele não conheceu, ele não teve a oportunidade de conhecer o Senhor tal como o Senhor é, verdadeiramente. Porque o que aconteceu? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. É o que o verso 1 diz. Então, compreende, amados? Compreende que ele está vivendo um contexto, ele está colhendo opressão, ele está colhendo desânimo, ele está colhendo um monte de coisas ruins, né? A pobreza, a perseguição, o sofrimento, porque a raiz não era uma boa raiz. Porque a raiz optou por fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor pesou a mão sobre eles. Mas veja, o anjo chega a Gideão e encontra Gideão debaixo de um grande desânimo espiritual. Não vou dizer nem desânimo espiritual, vou dizer debaixo de um desânimo muito grande em relação à vida. E a palavra diz assim, que o anjo, ele até tenta consolar Gideão. Porque o anjo fala assim, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amados, que força é essa? Se na fala de Gideão estava carregada de desânimo, se a fala de Gideão era carregada de falta de... Né, não havia esperança, mas o anjo tenta elevar Gideão, né? O anjo tenta dizer para ele, olha, vai nessa força, começa a te enxergar como capaz de libertar ou de livrar, né, Israel das mãos dos midianitas. Aí mais uma vez Gideão olha para ele mesmo e olha para aquela situação e ele fala, ai meu Senhor, falando para o anjo, como que eu livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Vocês vê o nível de desânimo dele? Vocês vê como que era baixa a autoestima dele? Não existia autoestima, existia baixa estima. Mas o anjo não desiste. E diz para ele assim, olha, eu estou contigo. Ele fala, eu hei de ser contigo, melhor dizendo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele, né, depois daquela declaração, ele fala, bom, se agora tenho achado graça diante dos seus olhos, então me dá um sinal. Eu preciso de um sinal para mim saber se, né? Porque assim, o anjo, naquele contexto, dá a entender que ele se materializa como um homem comum. Um homem comum que eu falo assim, não tinha né, a ponto de Gideão precisar provar se é ou não, né? O anjo é porque ele tinha uma estatura comum de um homem. Né? Ele começa a ter ali a gente fala, né, a teofania, mas a teofania lembrava muito um homem comum. Então ele traz a prova. E ele vai lá e traz, né, carne, pães, e põe ali, né, sobre a penha e derrama o caldo e assim fez. Enfim, né, o anjo orienta ele traz ali aquelas coisas. E aí o anjo estende a ponta do cajado, veja que o anjo carregava um cajado, que estava na sua mão, e tocou, né, com o cajado a carne e os pães ázimos.
os pães sem fermento. E aí a palavra diz que subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo desapareceu. Quando o anjo desaparece, então Gideão abre os olhos, né? E ele começa a ver aquela situação como ele deveria ter visto desde o início. Porque ali ele fala, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. E ali ele temeu. E aí, Gideão edifica o altar e oferece, né, o sacrifício. E ali, enfim, aí tem todo um contexto. Mas o que eu quero que a gente frisa no capítulo 6 é o estado de desânimo de Gideão. E o que a gente pode tirar dessa passagem? É que não adianta Deus falar para mim, para você, dos planos celestiais de salvação. Não adianta ele abrir, todos os benefícios conquistados para a cruz, para aqueles que estão debaixo de um jugo de pecado, fadados a um desânimo, fadados ao total descrédito, à total descrença. Às vezes você não sabe nem qual é a origem do seu desânimo. Você não sabe por que você leva a sua existência com tamanho fardo. Talvez você está debaixo de uma opressão e de um sofrimento que você desconhece a causa. Agora, a palavra tem uma promessa para você. Qual é a promessa, Dani? De Jesus, quando ele manifestou para que ele fosse aquele sacrifício perfeito e que nele você pudesse encontrar a sua verdadeira identidade, a plenitude. Nele você pudesse reviver os sonhos, começar a olhar a vida sobre uma outra perspectiva. Sabe, em Jesus você ganha a injeção de ânimo necessária para vencer os inimigos, vencer os seus opressores, vencer a servidão. Sim, a servidão do pecado, o mundo de pecado. Porque é a proposta que Gideão recebe. Vai lá, você pode livrar Israel, vai lá, você pode guerrear, você não precisa aceitar a realidade tal como ela tem se instaurado, você não precisa aceitar esse jugo de servidão, você não precisa aceitar essa opressão instaurada sobre a sua vida que pesa nos seus ombros. Esse peso espiritual do pecado. Mas o ânimo de Gideão estava lá embaixo. Ele estava totalmente desacreditado. Até que um momento se passa e então ele se dá conta de quem é que está falando com ele. E muitas vezes você vai ouvir uma palavra e você vai ficar igual Gideão. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Ah, não sei se essa salvação é para mim, não. Ah, eu não sei se se Cristo é capaz de me propiciar esse esconderijo santíssimo e seguro, capaz de transformar minha vida e me colocar em outra conexão. Eu não sei, não. Nunca conheci isso na minha vida. Nunca conheci a liberdade, nunca conheci a plenitude, nunca conheci outra coisa senão o pesado jugo do pecado. Por que eu vou acreditar nas promessas desse Jesus? Mas sem que ele esperasse, houve ali faça prova.
E ele faz prova. E quando ele faz prova de Deus, aí ele cai em si. A palavra usa exatamente essa expressão. Ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor. Meu Senhor. É aquela expressão, né? Meu Deus do céu. Eu não sabia com quem é que eu estava me relacionando. E aí ele teme. Sabe o que Deus está dizendo para você no Buscando a Direção de Deus? Às vezes o que você precisa não é nem ouvir falar de Jesus. Às vezes o que você precisa nem é saber que Jesus é o libertador, que Jesus tem o poder de transformar a sua vida, de transportar você desse jugo pesado do pecado e te colocar em uma nova estação. Muitas vezes o que você precisa é buscar ter uma experiência genuína com Ele. É fazer o que Gideão fez, mesmo com todo desânimo, mesmo com toda descrença, mesmo debaixo daquele peso espiritual. Ele falou, olha, eu vou fazer prova. E quando ele fez prova de uma maneira genuína, sabe? Ele encontrou a resposta que ele precisava. Sabe, amado? Sabe, amada? Às vezes, para você ver e ter a revelação de quem é Jesus, você vai precisar tirar suas próprias provas. Às vezes, você vai precisar chamar Jesus à cena, dizer, Jesus, me concede a graça de caminhar com o Senhor. Me concede a graça de ver o Senhor, de falar com o Senhor, de ouvir o Senhor. Move em minha vida de uma maneira clara que eu não tenha dúvida de que o Senhor é Deus. E esse convite já é um bom começo. Sabe, amado, se você pegar o Novo Testamento, você não encontra Jesus rejeitando convite. Até aqueles convites que Jesus, pela presciência dele, ele sabia que não era um bom negócio, ele aceitou. Quando os fariseus chamou ele para ir fazer uma refeição, né, para comer ali com eles, ele sabia que ele ia ser desprezado naquele meio. Ele sabia qual que era a real intenção deles. A intenção daqueles fariseus era humilhar ele. Mas ele foi. E assim por diante, você não encontra ele rejeitando nenhum convite como forma de expressar que ele não rejeita convite. Se você convidar, ele vai. Agora, se ele vai permanecer, aí é você que vai definir. Amém, amados? Está entendendo? Essa palavra, talvez você está ouvindo essa palavra e você está dizendo, Dani, mas eu já aceitei Cristo. Então, eu já conheço, eu sei que Ele é real. Mas é que às vezes eu sou tomada pelo desânimo. E eu quero dizer para você que em Cristo está a sua injeção de ânimo. Agora você pode também estar bem animado e estar ouvindo essa palavra até agora. Eu creio que tudo tem um propósito. E o propósito é que você compartilhe essa palavra com aqueles que você sabe que não conhecem a Cristo, mas que está no processo de busca por algo maior, para que eles possam se conectar com Cristo. Amém, amados? Então fica aqui essa reflexão, seja nos nossos momentos de desânimo, seja naqueles momentos de peso, de servidão, saiba que há uma saída. E a saída é Cristo. Buscando a direção de Deus fica por aqui. Nos vemos na próxima reflexão.
do Buscando a Direção de Deus. Graça e paz.